para a glória do nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero pensar nessa noite sobre lealdade, 100% leal à nossa liderança. Só mandar aqui para o pessoal de Nova Venécia. Tem uma característica muito grande que eu gosto no canino, que é a questão da lealdade. A gente conhece os cachorros, e os cachorros são uma das figuras para nós de lealdade, não é verdade? Quem de nós nunca viu uma pessoa passando com uma carroça, um cavalo e um cachorro sem comer, sem beber água, mas seguindo aquela pessoa um dia inteiro? É interessante que isso acontece no nosso meio com animais adestrados, mas é mais interessante ainda que no mundo selvagem, essa é uma característica ainda mais marcante. Se um animal de grande porte ferir ali um lobo, por exemplo, toda aquela matilha vai se reunir e perseguir aquele que o feriu. Não importa a quantidade de dias ou quilômetros, eles não comem, eles bebem pouca água, até que mande aquele animal de grande porte para encontrar Jesus. Olha que interessante. Ou a matilha inteira vai perecer. O fato é que a lealdade não é uma característica que nós inventamos para que a igreja seja mais bonita ou tenha menos problema. O fato é que terá menos problema, mas é uma característica que Deus tem para com a nossa vida, e nós precisamos ter para com a vida do próximo e para com a nossa liderança. Amém? Muitas vezes nós dizemos que queremos imitar a Jesus em muita coisa. E quem não quer ressuscitar um morto? Já pensou, irmãos? Quantos velórios eu já orei em silêncio, com a mãozinha no pé? Levanta agora, em nome de Jesus. Mexe, em nome de Jesus. Só mexe o dedinho que é para dizer que vai levantar. Não é verdade? Quantas vezes a gente quis, né? Quem de nós, irmão, que é crente há muito tempo, não chegou na beira de um rio, colocou o pé na água e ele afundou? Não é verdade? Quietinho ali, ó. Mas Jesus foi leal até o fim. Ele amou aquela cruz por causa de mim e de você. Ser leal à nossa liderança também é ser como Cristo nessa terra. E eu quero pensar nessa noite, porque esse é um assunto que permeia toda a Bíblia e nos mostra homens e mulheres que tiveram a capacidade de desenvolver lealdade a pessoas que estavam acima delas com relação à liderança, a governos, mas não é uma característica que a gente encontra em todos. A gente encontra na Bíblia, mas não encontra em todos. Essa é uma coisa extremamente importante. Sabe, é tido na Bíblia como algo muito difícil, uma característica difícil de se encontrar em uma pessoa. Provérbios capítulo 20, versículo 6 vai dizer: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, não é porque você está do lado da pessoa mais bem vestida e linda desse lugar que essa pessoa é uma pessoa leal. A Bíblia está dizendo que essa é uma característica difícil de achar entre as pessoas, e a gente precisa entender isso nessa noite, porque algumas coisas, irmãos, se tornaram automáticas para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, não é porque um homem e uma mulher tiveram a capacidade de gerar uma nova vida, que ali naquele momento se nasceu um pai e uma mãe. Pai e mãe tem a ver com outras coisas. Um pai é aquele que vai disciplinar, direcionar a vida dos filhos, proteger e prover. Não é porque uma mulher se casou que encontrou um marido, ou um marido se casou que encontrou uma esposa. Marido é o provedor, protetor, aquele que luta, se coloca na frente. Não é porque nós muitas vezes estamos servindo nos nossos ministérios, muitas vezes trabalhando nas nossas empresas, o qual alguns trabalham aqui, que existe lealdade naquele lugar. Muitas vezes só estamos ali, mas a característica da lealdade não existe. Existe um acordo em comum de um benefício que queremos. Por exemplo, quando você vai a uma praça de alimentação de shopping, o que você quer? Você não quer estar sozinho, quer ver pessoas? Você quer poder escolher o que você vai comer, e você quer sorrir e falar alto, mas você não tem unidade com ninguém que está ali, nem é leal a ninguém que está ali, e muito menos ao lugar que você comprou. Muitas vezes compra e fala mal. Essa é a grande diferença. Nós precisamos entender que lealdade, ela é exigida de nós através da Bíblia, mas não significa que nascerá em nós de forma natural. Assim como, por exemplo, quando uma criança nasce, e eu me lembro quando o pastor disse uma coisa para mim, ele disse assim: olha, quando o Miguel nascer, você se tornará pai. E eu não entendi aquela palavra até o momento que o meu filho nasceu, e eu olhei
Para ele disse: a partir de agora eu tenho um compromisso, uma aliança com esse menino pelo resto da minha vida. Você está entendendo? E aí a gente começa a entender isso. Eu quero trazer aqui alguns exemplos de homens que foram leais. Eu não vou começar por Adão, porque obviamente ele fracassou, não é verdade? Mas a gente encontra José. José foi leal a Deus, ao seu propósito. Irmãos, já parou para pensar quantas pessoas hoje, por causa de um pequeno desequilíbrio emocional, jogam tudo para o alto? O homem foi vendido pela família. Tem gente que, porque não vai ganhar um ovo de Páscoa esse ano, vai faltar célula, porque vai ficar com medo de ficar chorando. Não é nem sobre isso que eu quero pregar. O fato é que esse homem vendido pela família se tornou leal ao propósito de Deus. E aí ele vai encontrar pessoas pelo caminho. A primeira pessoa que ele vai encontrar pelo caminho é Potifar, que vai colocá-lo para trabalhar. Irmãos, a mulher daquele homem quer ter um momento de intimidade com aquele homem. E deixa eu te dizer uma coisa: você acha que aquela mulher foi a primeira vez que ela se sentiu tentada por um homem? Com certeza era uma prática constante da vida daquela mulher, mas aquela mulher encontrou um homem leal ao patrão dele, mesmo que aquele patrão não servia a Deus e nem conhecemos nada, mas ele disse: o meu Senhor colocou tudo debaixo do meu controle, eu não vou fazer nada contra ele. Depois ele se mantém leal a Faraó. Irmãos, quantas pessoas pensam no momento de promoção momentânea, em querer subir cada vez mais, e ele só tinha um lugar. O próprio Faraó disse que acima dele estaria quem? Ele mesmo, o próprio Faraó, mas ele se manteve leal até o dia da sua morte a Faraó. E ainda não, apesar de tudo, ele não feriu nenhum princípio cristão. Muito pelo contrário, a lealdade foi a marca. Sabe, nós olhamos aqui para Jonatas, que ficou dividido entre ser leal ao novo rei e ser leal ao antigo rei. O novo rei, que ainda não tinha sido coroado, era o seu melhor amigo, e o antigo rei, que ainda estava governando, era o seu pai. E ele consegue ser leal até a morte, sem ferir princípios cristãos, aos dois reis. Ele não traiu Davi e morreu no campo de batalha pelo rei antigo. Quando nós olhamos, nós vamos ver Neemias. Irmãos, Neemias teve a oportunidade de jogar tudo para o alto, fugir, reconstruir Israel, mas ele prefere a autorização, ele prefere ter um documento dizendo que o rei, que não era um rei de Israel, o estava endossando, o estava comissionando, o estava direcionando para aquela missão. Nós olhamos Daniel, que foi tão leal ao rei daquela época, que o rei o colocou entre os leões, mas no dia seguinte foi lá ver se o homem estava vivo. Você está entendendo? É uma característica que não depende do momento que você está vivendo ou dos problemas que você passou na vida. Nós vamos ver Esté. Irmãos, essa mulher, ela vai viver uma verdadeira, não assista, novela, para poder conseguir salvar o povo de Israel. É ou não é verdade? Não, aliás, assistam eu falei errado, não assistam as novelas da Globo, tá bom? Não tem nada a ver com a minissérie Esté. Mas essa mulher vai viver uma verdadeira novela, uma verdadeira minissérie ali, uma série na vida dela, para poder conseguir ser leais aos princípios cristãos e ao marido que ela tinha casado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, querido: não existe nenhuma desculpa para o fato de que quando somos desleais. Você está entendendo? Nós tivemos aqui homens que enfrentaram problemas na sua família, homens que enfrentaram crises da sua época, homens que enfrentaram verdadeiros desafios, mas ao seguir o caminho de Deus, eles conseguiram mostrar uma característica que a Bíblia diz que é difícil de achar, chamada lealdade. E aí a gente entra no Novo Testamento, você fala assim: mas pastor, me mostra alguém do Novo Testamento. Irmãos, é uma característica difícil também no Novo Testamento. A gente olha e fala assim: meu Deus, todo mundo abandonou Paulo na vida dele, ele ficou lá na prisão, mas tem algo ainda muito pior. Olha o que diz aqui em Marcos 14:50, está falando de Jesus, e todos o abandonaram e fugiram. Jesus, no momento que se mantém leal ao propósito, à nossa salvação, a fundar a igreja que nós estamos hoje, todos os apóstolos fizeram o quê? O abandonou e fugiu.
Irmãos, precisamos entender nessa noite que muitas vezes na nossa vida nós passaremos por momentos de testes, e esse teste também vai funcionar e vai exercer na nossa lealdade, a nossa igreja e a nossa liderança. Uma das coisas que mais tem me feito ser feliz na cidade de Nova Venécia é a capacidade que estamos tendo de fazer grandes coisas com ainda poucas pessoas. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim: pastor, eu acho que não vai dar ninguém na igreja. Aí eu respondi, com muito amor: não falta não, que já é menos um também. E aí nós tivemos 60 pessoas no culto. Deus está fazendo grandes coisas, porque eu, como pastor, decidi ouvir a minha liderança e serei enviado para uma nova cidade. Ao chegar lá, as pessoas que estavam lá decidiram ouvir a liderança do pastor que chegou e entender os desafios daqueles. Significa que Deus conhecia o futuro e sabia que o abandonaria. Deus quer, irmãos, que cada igreja que seja levantada sobre a terra, e eu creio que vai acontecer na palavra de poder, se estenda até os confins da terra. Foi essa a missão que Ele nos deu. E nós precisamos entender isso, e entender que nós não somos médicos, advogados, nós não somos vendedores, empreendedores, nós somos missionários que estamos exercendo essa função. O grande problema é que a gente acha que primeiro a gente é um médico e depois a gente faz alguma coisa na igreja. Não, irmãos, nós todos juntos somos a igreja na cidade em que fomos estabelecidos, e a porta que Deus abriu de sustento é o nosso campo missionário. O grande problema é que quando a gente chega na igreja, parece que vira uma chave, aí a gente pensa assim: não, eu tenho um pastor, eu tenho um líder de ministério, eu tenho um líder de célula, mas quando a gente sai da igreja é como se a gente fosse os apóstolos, e todos abandonaram e fugiram. Como pastor, como é bom quando você chega no trabalho de alguém e você é apresentado e as pessoas daquele lugar já te conhecem. Esse é o meu pastor. Cada pessoa que chega lá em Nova Venécia, eu faço questão de trazer a Boa Esperança para apresentar para o pastor e a pastora da nossa igreja, pastor Rodrigo e pastor Amaro. Isso não é grandes coisas, são nossos pastores, amém? Isso é aquilo que deveríamos fazer. Sabe, Filipenses capítulo 1, versículo 29 a 30 diz: pois a vocês foi dado o privilégio de, em Cristo, não só crer nele, mas também sofrer por ele, enfrentando o mesmo combate que viriam em mim e agora ouvem o que eu estou enfrentando. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: tempo de alegria não demonstra lealdade. Tempo de alegria é festa também, churrasco, glória, picanha. Se não tem picanha, a gente come abóbora feliz, não é verdade? Segue o líder, a gente segue o líder, come abóbora feliz. A gente, irmão, vai caminhando, sabe, final da célula, aquele momento de alegria, não é verdade? E a gente vai caminhando de vitória em vitória. Como é que é o Natal? Natal, quando alguém começa a contar uma história triste, porque Natal sempre tem aquele parente que vai para chorar, né? Meu Deus, está todo mundo rindo, já conta a história triste para todo mundo, parece que enquanto não contar para todo mundo, vai embora. Vontade de dar um microfone e falar: fala logo para ir embora, né? Mas há momentos de alegria. Aniversário, como é que é? Momento alegre. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Essa igreja que se levantou, essas paredes, algo que parece impossível, porque dava 5 horas da tarde, a gente começava a colocar as bitoneiras ali na frente. Muitos cansados do trabalho, mas vinha para cá, porque nós estávamos seguindo uma liderança, e só iríamos sair daqui a hora que o mutirão acabasse. Se não tivéssemos demonstrado lealdade naquele momento, nós ainda estaríamos profetizando: nós teremos um novo templo. Nós viveremos grandes sonhos, e não estaríamos vivendo. Consegue entender isso? Aquele foi um momento de teste para a nossa igreja. Muitos passaram, muitos não passaram, porque passavam de carro e ficavam olhando, achando que o que fazíamos era desnecessário, mas depois estavam aqui na inauguração para poder testemunhar o milagre que aconteceu.
Deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Quando os momentos de teste chegar na sua vida e os desafios se levantarem na nossa igreja, como você vai reagir? Eu acho interessante aquelas pessoas que são adivinhos. Elas dizem assim, eu sabia que o problema ia chegar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém sabe a hora do problema chegar. Ninguém sabe. Essa é a verdade. A gente tem que parar às vezes de mentir. Eu sabia que o problema ia chegar. Irmão, é igual eu chegar aqui no domingo à noite e dizer assim, Deus está me falando, tem alguém aqui com a cabeça doendo. Irmão, tem dia que eu chego no culto com a cabeça doendo. Você está entendendo? Existem algumas coisas na nossa vida que não é para a gente ficar falando, é para a gente demonstrar firmeza, porque lealdade não é demonstrada nas atitudes, nas palavras, mas nas atitudes. Lealdade, irmão, é naquele momento em que tudo estava acontecendo e as pessoas certas estavam lá do lado para poder fazer a coisa acontecer. Existia um momento do ministério de Moisés que ele não aguentou, mas ele tinha 2 homens que levantavam os braços dele e a coisa continuava. Lealdade não é ficar postando hashtag 100% com meu líder, Moisés. TDB, quando estava passando pelo Mar Vermelho. Lealdade era segurar o braço e levantar, enquanto os outros estavam lá, tendo deixado família para trás, mas estavam lá lutando uma batalha que era para o bem comum. Entenda uma coisa nessa noite, não adianta ficar falando se a gente não faz. Eu sou 100% leal à minha liderança, mas hoje no dia de célula eu estou tão desanimado. Meu cachorro gripou. Eu acordei mal, um gás aqui, ó. Estou cansado. Irmão, você anda descansado, você está precisando do gabinete comigo. Que homem que anda descansado num tempo como esse? Só preguiçosos andam descansados. O dia que foram indagar Jesus disse, meu pai trabalha até agora, por que você está descansado? Você não está trabalhando, não? Todo dia nós estamos cansados. Que conversa é? Eu não fui na célula. Por que você não foi no culto? Culto meio de semana. Então Jesus tem que voltar no domingo. Tem que fazer alguma coisa no ministério. Não faz. Não, pastor não pediu. Irmão, seja um servo bom. Não faça só o que te pedem, faça além. Para de ser... Existe um nível de pessoas, existe um nível de... a gente tenta mudar, mas é tão difícil. E aí ele vira para o amigo dele e fala assim, e você vai fazer o quê? E aí o amigo dele vira e fala assim, a resposta dele, eu fiquei pensando nisso, a resposta dele é a seguinte, eu confio na minha capacidade de parasitar para sobreviver. Tem muita gente assim dentro da igreja, não está fazendo nada, está só parasitando para tentar sobreviver e ir morar no céu. Está fazendo sentido, irmão? Não adianta a gente postar foto com hashtag, nada. Quando a coisa acontece, o que você faz? Você é como os discípulos que fogem. Você é como os apóstolos nesse momento que fogem. Ou você é como o apóstolo Paulo, que lá no final disse o seguinte, eu estou aqui para sofrer, porque sofrer para mim nesse momento é lucro. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a igreja não é um conto de fadas. Nós estamos lutando contra o império das trevas, vai atacar nossa família, vai nos atacar, vai tentar nos desanimar, vai tentar parar, vai tentar fechar, vai tentar fazer de tudo, mas nós temos que sobreviver, avançar e vencer no final. As coisas não acontecem de forma natural, por isso que o nome é espiritual. Se Deus levantou uma liderança, Deus disse para aquela liderança como as coisas tinham que funcionar, se a gente está caminhando naquela visão, as coisas estão acontecendo, por que a gente está desanimando? Eu vou deixar a liderança da célula. Deus disse para você deixar, ou Deus não disse no início para você aceitar a liderança e você foi por impulso? No seminário a gente dizia que tinha alguns que não eram chamados, era assoviado, né? Assoviou, levantou e foi. Se você tem um chamado, por que você parou?
Você está entendendo isso? Muitas vezes na nossa vida, nós estamos vivendo as coisas, sabe, de qualquer jeito, sem parar para pensar nas consequências das nossas atitudes. Gênesis 39, de 11 a 12, de certo dia, José entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum dos servos estava lá dentro. Ela, aquela mulher endemoniada, amaldiçoada, pegou pela capa e lhe disse: durma comigo. Mas ele a deixou e saiu correndo, deixando a capa nas mãos dela. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, a única coisa que o diabo pode ter da gente é o testemunho de que a gente foi fiel. Ela tinha a capa dele, mas ela não tinha o corpo dele. E a gente, irmão, sofre ataque de todos os lados para tentar desestabilizar a nossa igreja. Lealdade não tem a ver só com uma figura de liderança, tem a ver com toda uma igreja. Porque quando você fere o pastor, irmãos, as ovelhas se dispersam. E muitas vezes vem aquele parente que acordou naquele dia e parece que os demônios que estão lá naquele sambódromo, que nenhum crente está torcendo para a escola de samba e assistindo esse ano, amém? Porque vai que aquele demônio que está lá dentro entra na sua sala pela televisão, talvez aconteça. Não, pastor, é só um teatro, é na hora que eu envergar a mão, começar a falar grosso dentro da sua casa, e aí chama o pastor, né? Aí o pastor vai mandar um WhatsApp assim, é só um teatro, tranquilo. Sabe, irmão, muitas vezes na vida a gente não percebe, mas aquele parente vem com uma conversa amaldiçoada para tentar nos tirar da igreja, nos fazer duvidar de propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Muitas vezes é um amigo, um ambiente no qual frequentamos e não percebemos. Irmãos, o diabo não conseguiu tocar em Jesus, mas foi Judas que apontou para ele e disse quem era ele e o vendeu. O diabo não pôde vender alguém que pertencia à igreja, foi alguém da própria igreja daquela época que colocou o líder na cruz. Eu sei que tinha todo um propósito de redenção, eu entendo tudo isso, mas um princípio foi mostrado para nós naquele momento, que a nossa igreja não pode perder para o diabo, mas ela pode perder para nós mesmos, se não vigiarmos o nosso coração. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem dois tipos de pecado, aqueles que praticamos e aqueles que deixamos de praticar. Porque a Bíblia diz que quando eu sei o bem que eu deveria fazer e não faço, eu cometo o quê? Pecado. Tem muita gente em pecado, irmão. Porque sabe que deveria fazer um monte de coisa, mas não está fazendo nada. E muitas vezes a gente vai vivendo, sabe, como se não tivesse nada acontecendo. João capítulo 13, versículo 23, me mostra uma coisa fantástica. No momento ali do Getsemane, irmão, foi perna para quem a gente quer mesmo, foi verdade. Tem um outro momento que Pedro está ali e ele, não, sou desse grupo aí não, irmão. Nunca fui crente. Nunca fui crente. Tem um outro momento que Marcos, e se eu não estou muito enganado, foi ele mesmo, ele corre com tanto medo que ele sai peladão correndo. Olha aí, ó. Tomara que muitos não estejam assim na praia agora, em nome de Jesus. Mas tem um discípulo que voltou, no momento da crucificação. João capítulo 13, versículo 23. Um dos discípulos de Jesus, a quem ele amava, irmão, Jesus nunca disse que amava, que João era o mais amado. Jesus nunca disse isso, já reparou, mas João diz, ele faz questão de dizer. Mas é verdade, estava inclinado ao lado dele ali. João o acompanhou por todo o momento. Em João 19, 26 a 27, quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, mulher, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Desde aquele momento, o discípulo a recebeu em sua casa, para que Maria não se tornasse uma mulher mendiga. A lealdade de João para com Jesus foi tão grande, que ele voltou, se ajoelhou, ficou ali aos pés da cruz. Naquele comum, uma mulher viúva, quando era abandonada pelos seus filhos, ela ia mendigar, e Deus sabe que ela ia passar
pelo restante da vida, mas naquele momento, João tomou aquela mulher e cuidou daquela mulher, gastando tempo, finança, cuidando dela na velhice, para poder cuidar de alguém que tinha recebido Jesus por um tempo no ventre. Você está entendendo isso? Muitas vezes nós olhamos para exemplos ruins como o de Judas, mas tiveram homens e mulheres que fizeram a diferença. Nós temos um propósito, existe um propósito na igreja de Pinheiros, existe um propósito para a cidade de Nova Venécia, amém? Existe um propósito para a cidade de Boa Esperança, existe um propósito para Sobradinho, existe um propósito para Santa Maria, existe um propósito para Bela Vista, existe um propósito lá para o Nordeste, nossos irmãos que estão lá, existe um propósito para Lagedão, Argolo, existe um propósito para Braço do Rio, existe um propósito para tantos lugares que já chegamos ou que ainda vamos chegar. A minha questão aqui nessa noite é: nós estamos focados e leais à nossa missão e à nossa liderança? Ou será que nós estamos como Pedro, uma hora que estamos dizendo, não, eu estou até armado, Senhor, mas noutra hora estamos fugindo e negando? Será que quando as tentações, os momentos de teste da nossa lealdade chegar, nós vamos fracassar? Ou será que nós vamos perseverar? Está fazendo sentido essa pergunta para você? Eu tenho visto homens, irmãos, que estão se doando por inteiro. Inteiro. Eu tenho visto mulheres que estão fazendo tanto pela obra do Senhor, homens, que a gente fica com inveja, a gente fala assim, meu Deus, Deus está movendo. Mas quando eu penso no que nós poderíamos estar fazendo, irmãos, nós temos a capacidade, não é de se tornar famosos, mas de mudar cidades. De mudar cidades. Nós temos o propósito, irmãos, de reverter uma cultura pecaminosa. Nós temos como igreja a capacidade de acabar com esse carnaval demoníaco e instituir uma nova festa. Nós temos a capacidade de mudar tudo, mas para que isso aconteça, a gente precisa estar firme. Eu disse para você no início desse sermão para olhar para o lado e dizer para a pessoa do seu lado que ela era como Natanael, verdadeiro homem e mulher de Deus, alguém que não achava engano ou erro. É assim que nós devemos sair daqui nessa noite, decididos, posicionados. Eu estou muito feliz pastoreando Nova Venécia hoje. Fui muito feliz pastoreando Sobradinho, o pessoal está aqui. Amo vocês, ainda quero comer na casa de todos vocês de novo. Fui muito feliz pastoreando Santa Maria, que está me vendo nessa noite. Também consigo comer na casa de todos vocês, é só me desafiar. Mas eu estou muito feliz pastoreando Nova Venécia, que está aqui hoje, amém? Pode dar uma salva de palmas para Nova Venécia, gente? Eu quero dizer uma coisa para vocês em Nova Venécia. Confie nos pastores de vocês, porque nós nem começamos o que vamos fazer naquele lugar. Deus nos colocou com uma missão. A palavra e poder existe por uma missão. Nós vamos transformar cidades. Nós escreveremos o nome da palavra e poder na história. Nós não somos mais uma rede de igreja, nós somos uma rede de transformação de cidades. As coisas estão acontecendo em uma velocidade, em uma proporção que muitas vezes a gente nem entende. E o meu medo, pastor Rodrigo e pastor Amaro, é pessoas enganadas pelo meio do caminho, ainda ser como aquelas pessoas que passavam por nós, enquanto os irmãos que muitas vezes nem sabiam levantar paredes, estavam começando a entijolar, a gente carregando baldes de cimento e alguns irmãos passando e olhando e perguntando por que isso. O meu medo é que quando estivermos alcançando estados inteiros, colocando igrejas fora desse país, alguns irmãos ainda estejam passando de carro e se perguntando por que isso. Irmãos, tem gente que está aqui há muito tempo.
Está na hora de se entregar. Está na hora. Tem gente, irmãos, que já chegou à aposentadoria, já recebe o benefício do governo. Está na hora. Tem gente que está chegando agora, também está na hora. Porque a gente não sabe que dia o nosso Jesus vem. E eu quero terminar com o versículo que eu comecei nessa noite, Provérbios 26. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Será que quando o próprio Senhor Jesus passa os olhos aqui nessa noite, nos nossos corações, o que será que Ele acha? Aquele dia Jesus encontrou Natanael pela primeira vez e disse: um filho de Deus, um homem em quem não há engano. Deus nos chamou para uma missão e eu quero orar por você. E se você fala assim: pastor, eu entendi, e eu quero, e eu vou. Talvez eu estava até falando mal dos meus líderes, criticando meu líder de célula, meu líder de ministério, meu pastor, os pastores da igreja, os diáconos, estava criticando todo mundo, até quem não era da igreja. Mas nessa noite, eu entendi que Deus está me chamando. E assim, irmãos, como Deus vai te colocar como um grande líder, Deus não vai te colocar como um grande líder antes de colocar um grande líder sobre a sua vida, para que primeiro você seja leal a Ele. E se você entendeu e quer aceitar esse desafio, eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora que eu quero orar por você. Tomara que não, mas quando virar o tempo de crise, o que você vai fazer? Você vai ser um dos que estarão ali, nem que seja para levantar os braços. Você será um dos que estarão no campo de batalha. Ou você ainda vai ser um daqueles que estão passando de carro, olhando para tudo que está acontecendo e dizendo: por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo isso? Talvez você falhou em alguns momentos e eu quero te desafiar nessa noite a falar com o Senhor. Ore ao Senhor, diga para Ele, diga: Senhor, eu tenho me perdido como os apóstolos no momento da crucificação, que ficaram com medo. Mas nessa noite eu estou me firmando como Paulo, alguém que sofreu pelo Evangelho, alguém que levou a igreja de Jesus até a próxima geração, alguém que, porque se entregou de todo o coração, foi capaz de mudar realidades. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, e eu creio, Senhor, que para um momento de alinhamento, homens falharam, mas homens venceram. Mulheres falharam, mas mulheres venceram, e a Tua palavra, ela nos mostra que a lealdade a Neemias fez o muro se levantar, muito antes do que as pessoas diziam enfrentando inimigos. A lealdade de José, ao propósito dele, fez com que ele alimentasse todo Israel. A lealdade de Davi, até mesmo a Saul que o perseguia, ao propósito de Deus o colocou no trono. Deus, a lealdade de tantos homens e mulheres os colocou em uma posição de ser cheio do Espírito Santo e extremamente usados pelo Senhor. E é assim que nós estamos nessa noite, Pai, nos colocando nessa posição. Meu Deus, não permitindo que exista um buraco, uma porta aberta para o inimigo entrar na nossa igreja e atacar a nossa liderança, mas nos colocando como soldados valentes para proteger os nossos líderes e o propósito de Deus para a nossa igreja. O Senhor nos chamou para a palavra e poder, Pai, e eu sei que o Senhor não nos chamou para coisas pequenas. Querido, eu quero que agora, com os olhos fechados pela fé, você comece a ver tudo que Deus vai fazer na cidade que você está. Você já consertou o seu coração com Deus. As promessas já estão sendo liberadas. O renovo de fé já está sendo liberado nesse lugar. Querido, creia, Deus vai te usar de formas que você nem imagina.
Você que está aqui nessa noite, você que me assiste nessa noite, creia, você que está alinhando o seu coração com Deus, você não tem ideia aonde Jesus vai colocar você, porque Ele fez Paulo um dia cair do cavalo, mas o levantou por toda a eternidade, como o maior apóstolo que pisou nessa terra. Nessa noite você está alinhando o seu coração com Deus, e você não tem ideia para onde Jesus vai te levar, para a glória dEle, no nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas, amém?